Aleluia! Você pode sentar. Hoje nós queremos esse dia especial, o Dia das Mães. Esse dia que foi comemorado, começou no comecinho do século XX, na verdade, nos Estados Unidos, a comemoração, o desejo de uma filha querendo honrar sua mãe, se espalhou no mundo inteiro. E hoje é uma das datas mais comemoradas, que mais move também o comércio. E eu creio que aqui no Brasil só perde para Natal. É esse dia, o Dia das Mães. Pastor, a Bíblia tem alguma coisa para falar sobre mães? Tem muita coisa para falar sobre mães. Por exemplo, a Bíblia diz: ouça teu pai e não despreze tua mãe. Provérbios 15, por exemplo, vai falar sobre isso. Ouça teu pai e não despreze sua mãe. E a pergunta é, por que ele diz assim, ouça teu pai e não despreze mãe? Do contexto familiar, muitas vezes a mãe é desprezada, principalmente quando há algum tempo atrás as mães não exerciam um papel de provedora, elas não trabalhavam em casa. Quem colocava o alimento na mesa eram sempre os pais. O pai colocava o alimento, o pai trazia a provisão, e parecia que o trabalho da mãe é um trabalho secundário, que não tinha tanta importância quanto o trabalho do pai. Às vezes a mãe não tinha condições de estudar, de concluir uma faculdade ou coisa parecida. Então era muito comum os filhos, minha mãe não sabe de nada, ou meu pai é quem sabe das coisas. E a Bíblia já nos adverte dizendo assim, não despreze tua mãe, não despreze tua mãe. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina, honra teu pai e tua mãe. Então não é apenas honrar pai, é honrar pai e mãe. Também não é apenas honrar a mãe. Nós não podemos entrar nesses extremos de honrar um e desprezar o outro. Temos que honrar pai e honrar mãe. E há uma promessa muito clara, diz assim, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. E essa promessa do Antigo Testamento, ela se repete, ela é homologada no Novo Testamento. Então o que está nos dizendo? Que nós devemos honrar pai, devemos honrar mãe. Amém? E hoje eu quero falar com vocês a história de 3 mulheres. Eu vou te dar logo a vocês as referências. Um está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Quem estiver anotando, pode anotar. A outra está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 19. E a outra mulher está em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. São essas 3 referências que nós queremos falar com vocês nessa noite. Dessas 3 mulheres. Amém? E eu vou começar com a mulher do Novo Testamento, a mulher de Marcos, capítulo 7. E vocês vão perceber que há uma semelhança entre essas mulheres. Então vamos para Marcos, capítulo 7. Diga glória a Deus. Você sabia que Herodes não deu glória a Deus e morreu comido de bicho? Diga para o seu vizinho, Herodes não deu glória a Deus e morreu comido de bicho. Fala para ele, para ver se sai uma glória a Deus da boca dele aí. Aleluia! Marcos capítulo 7. Acharam? Amém. Diz assim, versículo 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Não conseguiu manter em segredo o que? Sua presença. Porque onde ele está, a presença não pode ser escondida. Há uma manifestação da presença. Amém? Ele não conseguiu. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos pés dele. Então essa mulher era o que, gente? Ela era uma mãe. A Bíblia diz que a filha estava com um espírito imundo. Então esta mulher é uma mãe, que a filha está possessa de um demônio, de um espírito imundo. E ela, assim que ela ouviu falar de Jesus, ela veio e ela se lançou aos pés de Jesus. Essa mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio.
Aquela mulher, ela não estava rogando para Jesus que expulsasse a sua filha. Porque às vezes a gente comete o erro, alguém pode cometer um erro. Talvez as mães hoje possam cometer o erro. Meu filho está dando problema, minha filha está dando problema. O que eu faço? Eu expulso. Ela fez o contrário. Ela expulsou, foi para que Jesus expulsasse o demônio. Ela foi até Jesus para que Jesus expulsasse o demônio. E aquela mulher foi lutar pela vida da filha. Nós precisamos de mães que se levantam e estão decididas a lutar pela vida das filhas, dos filhos. A Bíblia está nos dando um exemplo de uma mulher que não era judia, ela não fazia parte do povo de Israel, mas ela tomou uma decisão: eu não deixo a minha filha nas mãos do diabo, eu não deixo a minha filha ser oprimida. Se tem alguém que pode curar, essa pessoa estão dizendo que é Jesus, eu vou atrás dele, e eu vou fazer o que for possível, eu vou fazer o que for necessário, mas eu verei a minha filha livre, eu verei minha filha liberta. Mãe, lute, lute. Esse é um exemplo de mãe na Bíblia, amém? De uma mãe que vai até Jesus e chega para ele, mesmo sabendo que ele não precisaria atendê-la, porque ela não era do povo dele, ela não era do povo. Mas uma mãe, queridos, uma das características de uma mãe é que ela não desiste, ela vai fazer tudo. Eu estava falando antes de ontem, para um grupo de mães aqui na creche Tainá, e falávamos das mães que eram mais altruístas, mães que abriam mão do pão, que abriam mão de comer melhor, que abriam mão de se vestir melhor, para poder vestir o filho, poder vestir a filha, poder dar uma condição melhor para os seus filhos. É esse tipo de mãe que a Bíblia mostra. Mas nós estamos vivendo uma crise em que muitas vezes as mães estão se tornando aquilo que o apóstolo Paulo chama de mães egoístas, que amam a si mais do que a sua própria prole, seus próprios filhos. Então, mães que entram pelo caminho da vaidade e elas esquecem daquilo que Deus colocou de mais precioso em suas vidas, que são seus filhos. E essa mãe, ela está disposta a fazer o que é necessário para ver a sua filha sendo curada. Diz assim, a mulher, Jesus disse, deixe que primeiro os filhos comam, até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Eu já ouvi muitos teólogos, muitos comentaristas falando sobre esse texto, e alguns dizem, não, Jesus não ofendeu, não, Jesus disse aquilo, não, foi um termo carinhoso, ele falou dos pets, dos cachorrinhos como um termo pet. Olha, independente de como foi, Jesus disse que não podia pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, e aquela mulher, ela pega a palavra e diz, tudo bem, se eu tiver que ser chamada de cachorrinho, para que a minha filha seja curada, eu sou essa cachorrinho, e eu quero, Jesus, comer da migalha, mas eu quero ver a minha filha curada. Eu quero ver a minha filha curada. Sabe, mães que estão dispostas a se humilhar, mães que estão dispostas a se diminuir, para que vejam a cura na vida dos seus filhos. Você sabe que a Bíblia diz que humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor e Ele vos exaltará. A Bíblia diz isso de forma bem clara, se você se humilhar diante do Senhor, Ele vai te exaltar. Aquela mulher, sem conhecer essa passagem, ela estava se humilhando diante de Jesus. Mas queridos, qualquer pessoa que se humilha diante dEle, essa pessoa é exaltada. Às vezes nós nos humilhamos diante dos homens, nos humilhamos diante das pessoas, mas nós não nos humilhamos diante daquele de quem nós deveríamos nos humilhar. Nós não nos humilhamos justamente diante daquele a quem nós deveríamos nos humilhar. Mas essa mulher, ela faz isso, ela se humilha diante de Jesus. E qual é a resposta de Jesus? Ele respondeu,
por causa dessa resposta. Diga comigo, por causa dessa resposta. Por causa o quê? Jesus estava dizendo, o milagre vai acontecer por isso que você falou. A razão de que o milagre vai acontecer é por causa dessa sua resposta. A razão por que o milagre vai acontecer é por causa dessa sua atitude. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que o milagre não aconteceria se aquela mulher não tivesse aquela atitude. Mães, para que haja o milagre, é preciso atitude semelhante dessa mulher cirofenícia. Jesus mesmo disse, por causa dessas, Ele está dizendo, a razão de que o milagre vai acontecer, a razão de que sua filha vai experimentar o milagre, a razão de que vai acontecer o livramento, é porque você assim falou, porque você assim disse. Aleluias. Você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Aleluia. E diz, ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. O demônio já tinha deixado. Quando Jesus disse, pode ir para casa, tua filha já está boa, ela creu, e ela foi na expectativa de ver o milagre. Ela não foi na esperança de ver o milagre, ela foi na expectativa de ver o milagre. Sabe por quê? Porque ela creu. O Senhor liberou uma palavra. Queridos, nós precisamos desses dias de mães que façam justamente isso. Mães que segurem nas pontas do altar. Mães que chegam diante do Senhor. Mães que se humilham diante do Senhor. Mães que buscam ao Senhor de todo o coração, jejuando, clamando aos céus e dizendo, Senhor, eu não te largo enquanto eu não ver o milagre na minha casa. Eu não te largo enquanto eu não ver o milagre na vida do meu filho, na vida da minha filha. Esse tipo de mãe. Uma mulher cirofenícia, ela não era judia, mas ela tinha este amor por sua filha. Ela queria ver o milagre na vida da sua filha. E queridos, todos, diga comigo, todos que foram até Jesus com esse coração, experimentaram o milagre. Você entendeu isso? Não houve uma pessoa, não há uma exceção na Bíblia, de uma pessoa que tenha ido com esse coração até Jesus e não tenha experimentado um milagre como esse. Sabe o que eu estou dizendo para você? Se você for com esse coração, você vai experimentar também um milagre. Posso ouvir um glória a Deus? Você vai experimentar um milagre. Quantos creem? Aleluia. Essa é a primeira mãe. Onde é que está a segunda mãe que eu falei para vocês? 1 Reis, e a outra está em 2 Reis, capítulo 4, né? Vamos para 2 Reis. Vamos deixar a mãe de 1 Reis em último. 2 Reis 4. Alguém falou dela aqui hoje. A Sunamita. Aleluia. Acharam? Diz assim. Aleluias. Eu vou ler a partir do versículo 19. Mas deixa só, aliás, versículo 18. Deixa eu só explicar o contexto para você desse texto que a gente vai ler. O contexto é que tinha uma mulher rica em Sunam, e aquela mulher abastada, rica, ela não tinha filhos. Seu marido já era idoso, ela não tinha filhos, e o profeta Eliseu passava por aquela cidade, e ela chegou para o marido e disse, eu vejo que esse homem é um homem de Deus, vamos fazer alguma coisa por ele. Eu fico pensando no coração dessa mulher, que coração bonito. Ela tinha um desejo de honrar o homem de Deus, e ela disse para o marido, vamos fazer alguma coisa? O marido tinha dinheiro, ele disse, vamos fazer um quarto, vamos construir um quarto, vamos colocar mesa, vamos colocar cadeira, vamos dar um certo conforto para ele, e todas as vezes que ele passar por essa cidade, ele vai ficar hospedado no quarto dele, ele vai ter privacidade, ele vai ter o quarto dele, vamos fazer. E ela fez, mandaram construir, construíram, chegaram para Eliseu e disse, olha, você tem onde ficar,
Na nossa cidade, você não fica em qualquer lugar. Na nossa cidade, você fica nesse quarto que construímos para você. E todas as vezes que o profeta, o homem de Deus passava ali, ele ficava ali. Certo dia, ele disse para o seu moço, o Geazi, disse: essa mulher tem sido tão boa para conosco. O que nós podemos fazer por ela? Pergunta para ela, o que nós podemos fazer por ela? E aí o Geazi foi lá e perguntou para ela: e aí, o meu senhor está perguntando o que ele pode fazer por você? Ele pode pedir alguma coisa ao rei em seu favor? Porque o profeta conhece o rei, ele tem influência sobre o rei, ele pode pedir alguma coisa. E ela disse: não, eu não tenho necessidade de nada, não preciso pedir nada não. Que coisa impressionante. Alguém chega para ela e diz: pede o que você quiser, eu tenho influência, eu posso te conseguir. Ela disse: eu não tenho necessidade de nada. Mas mesmo assim, o profeta Eliseu perguntou mais uma vez para Geazi: mas deve ter alguma coisa que possamos fazer por essa mulher. Sabe por que o profeta ele insistiu? Porque não tem como você honrar a Deus e a recompensa não vir para a tua vida. Amém? Querido, não tem como você honrar a Deus e a recompensa não vir. Então o Eliseu perguntou para o Geazi: e aí, o que podemos fazer? Aí o Geazi teve uma ideia, disse: olha, ela é estéril, não tem filhos, o marido já está velho, talvez você possa orar e Deus fazer um milagre. Aí mandaram chamar a mulher. Aí o profeta diz assim: ó, ano que vem, nesse mesmo período, você vai estar segurando uma criança nos teus braços. Alguém receba aí, viu? Não, se você for solteiro, não receba não. Só se você for casada já, né? A não ser que seu marido seja muito rápido. Você tem que casar agora e já com 3 meses já está grávida, né? Alguma coisa assim. Mas você está entendendo? Mas ele liberou uma palavra. Ele disse assim: ó, ano que vem, nesse mesmo período, você vai estar segurando uma criança. A mulher não acreditou. Ela disse: meu Senhor, não minta para mim. Ela ficou tão assim, impactada com aquilo. Mas gente, no ano seguinte, conforme a palavra do profeta, ela estava segurando a criança. Diga glória a Deus. Aleluia. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agora sim, vamos lá para o versículo 19. Agora vocês vão entender o contexto. Aliás, 18. Diz assim, verso 18: o menino cresceu certo dia, foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. Continua. De repente ele começou a chamar o pai. Ele chamou quem? O pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve para a mãe dele. O que pai faz quando o filho está com problema? Leva para a mãe. Meu filho, não é coisa nova não, ó. Isso aí tem 3.000 anos, já era desse jeito. Pai não muda. Filho está com problema, leva para a mãe. É assim, pastora Paulina? Leva para a mãe vai saber o que vai fazer. E o pai fez isso: manda esse menino para a mãe. Continua. O servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no seu colo até o meio-dia. O menino já era grandinho. Lembra que ele estava acompanhando o pai. Ele estava acompanhando o pai com os ceifeiros. Mas quando chegou lá, o menino foi para onde? Para o colo. Porque se tem um local gostoso de ficar, é no colo da mãe. Sim ou não? No colo da mãe. Oh, coisa boa. Mesmo quando a mãe está catando piolho. Alguém aqui, sua mãe já catou piolho na sua cabeça? Você já dormiu com sua mãe catando piolho na sua cabeça? Vocês eram piolhentos também, né? Vocês estão entendendo? Mas é um lugar gostoso de ficar. A mãe começa a mexer. Gente, dá um sonozinho mesmo, né? Começa a mexer. E aquele menino foi para o colo. Mesmo com dor, ele foi para o colo da mãe. Até o meio-dia. E o que aconteceu? Ele morreu. Que coisa triste. Meu Deus. Mas vocês lembram que aquele filho, que aquele menino era filho de uma palavra profética. Ela filho de uma promessa. E o que essa mãe faz? Continua. Ela subiu ao quarto do homem de Deus.
deitou o menino na cama e saiu e fechou a porta. Continua. Depois chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ela falou que o menino tinha morrido? Não. Ela só disse: preciso de um servo, preciso de uma jumenta, eu vou falar com o homem de Deus. Continua. Ele perguntou: mas por que você vai encontrá-lo hoje? Não é festa de lua nova, não é nenhuma ocasião especial. Não se preocupe. Ela respondeu: não se preocupe. Que mãe. Que mãe. Amém? Não se preocupe. Você sabe, mães, Deus quer levantar você com esse temperamento na tua casa. Teu marido precisa de você desse jeito. Teus filhos precisam de você desse jeito. Eles precisam dessa mãe com postura, com integridade, com fé, com determinação em seu coração. Aleluia. O que acontece? Vamos pular aqui alguns versículos para a gente poder adiantar aqui. Aleluia. Eu vou ler a partir do verso, vamos para o verso 21. Ela subiu ao quarto, aliás, 21 não, eu li 21. É o 30. 30, vamos para o 30. Mas a mãe disse ao menino: tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, se ficares, não te deixarei. Então ela foi com ele. Eliseu foi com ela, aliás. Eliseu foi com ela. O que aconteceu? Ela saiu de onde ela estava e ela percorreu mais de 30 quilômetros no lombo de uma jumenta. Quem já andou de jumento aqui? Alguém já andou de jumento? É um transporte bom? Você imagina você andar 30 quilômetros de jumento. Mas aquela mãe não mediu distância. Ela disse: tem que ir, eu vou lá, eu vou atrás do homem de Deus. Eu vou atrás dele. Só que quando chegou lá, o Eliseu disse: vou mandar Geazi ir lá e colocar o meu cajado sobre o menino. Vou fazer isso. Sabe o que ela respondeu? Ela disse: não senhor, foi você que me deu a palavra. Eu não saio daqui se você não for comigo. Mais uma vez, você está vendo uma mãe determinada. Você está vendo uma mãe com garra. Uma mãe com determinação, dizendo: não é assim. Eu não vou sair daqui se você não for comigo. E sabe o que aconteceu? O Eliseu foi com ela. Você sabe por que ele foi? Porque ela determinou no coração. Ela disse: eu não saio daqui se você não for comigo. Não adianta mandar Geazi, não adianta fazer nada. Eu só saio se for com você. Essa era a fé que ela tinha. O Geazi, o moço do profeta, ele até correu. Ele até foi lá e colocou o cajado em cima do menino, mas não aconteceu nada, porque não era essa a fé que aquela mulher tinha. Ela queria que o profeta fosse até lá. Continua. Geazi chegou primeiro, ele pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, ficou só ele e o menino e orou ao Senhor. Depois subiu na cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a dele, os olhos sobre os dele, as mãos sobre ele. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino aqueceu. Ele se identificou com aquela criança. E continua. Então Eliseu se levantou, se pôs a andar pela casa, de um lado para o outro. Depois subiu à cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. E ele assim o fez. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Pegue o seu filho. Você não estava crendo que o milagre ia acontecer? Está aqui ele, pode pegar o teu filho. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós precisamos entender, nós precisamos, queridos, ver
milagres como esse acontecendo. Você perceba que o pai nem tomou ciência da história. Quando nós temos mães assim, elas resolvem os problemas que às vezes nem os pais percebem. Os pais nem percebem que tinha problema dentro da casa, porque a mãe se levantou. Mães que se levantam como leoas. E não é mãe que te fica, quando seu pai chegar. Vocês conhecem umas mães assim? Vocês conhecem mãe assim? Quando seu pai chegar, vou dizer a ele. Quando seu pai chegar. É por isso que filho acaba desprezando mãe, porque quem resolve as coisas é quem? É o pai. Aí a mãe, o filho trata como banana de resto de feira. Porque tudo é, quando seu pai chegar, quando seu pai chegar. Não, essas mulheres, elas estavam determinadas a resolver a situação. E elas sabiam a quem elas deveriam recorrer. No caso da mulher cirofenícia, ela iria recorrer a Jesus. No caso dessa mulher sunamita, ela recorreu ao homem de Deus, ao profeta. Amém? Mas todas elas tinham uma determinação no coração. A situação não vai ficar assim. Eu creio que há um Deus no céu que opera milagres. Você crê também? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Vamos lá para aquela mulher, a última. É fácil vocês lembrar, porque é 1 Reis 3, verso 16. Você lembra de João 3,16? 1 Reis 3,16. Deixa eu só explicar o contexto. Salomão estava assumindo o reino. Ele estava assumindo o reino. E Deus aparece para Salomão e diz assim: pede o que você quiser que eu te dou. Eita glória! Pede o que você quiser que eu te dou. Vocês já ouviram assim, alguém falando para você assim: pede como quem está pedindo para Deus? O que a pessoa quer dizer? Pede como quem está pedindo para Deus, né? Peça grande, peça sem limites, peça grande. Agora, você imagina Deus chegar para você e dizer assim: pede o que você quiser que eu te dou. Aí Salomão disse: eu te peço sabedoria. Eu sou novo. Ele tinha cerca já de 40 anos, mas disse que era novo. Eu sou novo, o reino é grande, eu não sei administrar, e eu te peço sabedoria. E Deus diz: tudo bem, eu vou te dar sabedoria e vou te dar o que você não pediu ainda, porque Deus sempre te dá mais do que você pede ou do que você imagina. Deus é um Deus abundante. Ele sempre faz além do que você pensa. Amém? E aí Deus deu a Salomão sabedoria como nenhum outro, e deu riqueza como nenhum outro sobre a terra, né? Só o Pablo Marçal que é mais sábio que Salomão, né? Ele disse que Salomão era menino ainda. Mas esse Salomão da Bíblia, ele chega a uma situação difícil diante dele. Por que difícil? Porque imagina que nós estamos falando de 3.000 anos atrás, onde não havia exame de DNA. E duas mulheres da vida, duas mulheres prostitutas, elas tinham praticamente tido criança na mesma época. As crianças eram muito semelhantes. Provavelmente elas tinham um fenótipo parecido. Vocês lembram de genótipo e fenótipo? Elas tinham características parecidas. E elas dormiam no mesmo recinto, no mesmo lugar. E um dia, uma delas, por algo terrível, por uma situação terrível, ela deitou sobre a criança. Vocês já ouviram situações como essa? Ela deitou sobre a criança, e aquela mãe, sem querer, ela matou o filho. Mas quando ela viu que ela tinha matado a criança, ela viu que o bebê da outra estava ali do lado. O que ela fez? Ela trocou as crianças. Como eram idades parecidas, crianças parecidas, à noite ela olhou e disse: ela não vai perceber. Só que uma mãe conhece seus filhos. Amém? Pastor, mas tinha poucos dias, estava inchado ainda? Sim, tinha poucos dias, estava inchado, provavelmente estava inchado ainda, mas uma mãe conhece seus filhos. Amém?
Filhos, a mãe quando olha para você, ela sabe, o que é que você tem? Por que você está assim? Né, Sarinha? A mãe conhece, a mãe olha, ela sabe. E aquela mãe olhou assim de manhã e olhou, peraí, essa aqui não é minha criança. A outra disse, é sim, é a sua criança. Não, mas meu filho não é assim. Não, esse é seu filho, você matou seu filho, o vivo é meu. E a outra começou a dizer, não, o morto é seu, o vivo é meu. E aí começaram a discussão, começaram a discutir. E alguém as levou então até o rei Salomão, que tinha pedido a Deus sabedoria. Que tinha pedido a Deus. E elas chegaram com a questão e disseram para o rei, olha, a história é essa mulher, ela deitou sobre a criança morreu. E ela, à noite ela trocou, e quando foi pela manhã eu olhei e vi que não era meu filho. E a outra disse, não, ela está mentindo. O morto é dela, o vivo é meu. E agora, como é que resolve uma questão como essa? Como resolve isso? Não tem teste de DNA, não tem como comprovar de quem. Ninguém nem sabia quem era o pai não aparece na história. E aí Salomão faz algo que hoje para nós talvez é simples, mas naquele momento foi algo assim, tirado assim da sabedoria de Deus. Ele manda um dos soldados, disse, pega a espada e corte a criança no meio. Pega a espada e corte a criança no meio, dê um pedaço para uma, um pedaço para outra, a gente acaba com a discussão. Aí uma das mulheres disse assim, é assim mesmo, nem dela nem meu. Aí outra disse, não, dê a ela a criança, mas não mate a criança. Dê a ela, mas não mate a criança. Aí Salomão disse, dê a criança para essa. Ela é a mãe verdadeira. Ela é a mãe verdadeira. Porque a mãe verdadeira não desiste dos seus filhos. A mãe verdadeira, querida, ela luta pelos seus filhos. A mãe verdadeira está disposta a ser ferida, como essa mulher estava disposta a perder a sua criança, mas ela queria ver aquela criança viva. Ela ia sentir, aquilo ia doer dentro dela, mas ela estava disposta a sofrer dano. A outra, que não era mãe, ela não se importava. Você, filho que está aqui, escuta bem isso. Quem se importa com você mesmo é sua mãe. Eu tenho a minha melhor amiga. Tua melhor amiga, mas ela nunca substitui a tua mãe, porque é a tua mãe quem se importa realmente com você, e que muitas vezes sofre até o dano, sofre até o prejuízo, para que você esteja bem. E por isso que a Bíblia diz, filhos, não desprezem suas mães. Não desprezem suas mães. Amém? Eu falei para vocês no começo que tinha algo semelhante entre essas três mulheres. Vocês descobriram o que tem semelhante entre elas três? Nenhuma delas tem nome. Nenhuma delas tem nome. Uma é chamada mulher Sirofenícia, isso não é nome dela, é o local onde ela morava, a região. A outra é chamada de Sunamita, também não é nome, é a cidade, é como se chamasse ela de uma lagartense, uma aracajuana, e ela era Sunamita, mas não tem o nome dela. E a outra nem nome tem, apenas duas mulheres. Elas não têm nomes, mas elas demonstram um amor incrível de uma mãe por um filho. Esse é o trabalho que muitas vezes não é reconhecido, não tem holofotes, mas é o amor de uma mãe pelos filhos. E isso é o que acontece muitas vezes. Talvez a tua mãe não seja reconhecida, minha mãe não é, sabe? No mundo existem as pop stars, as estrelas, existem as Lady Gagas, as Madonas, isso e aquilo outro. A sua mãe pode não ter nenhum nome, mas diante de Deus está sendo escrito um livro com essas mães sem nomes, mas que estão dando a vida para os seus filhos. Que estão dando a vida para os seus filhos. E você pode ter certeza que há uma recompensa no céu para essas mulheres incríveis. Uma salva de palmas para todas as mães.
para todas as mães. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Pastor, mas eu não tive mãe. Ou, se eu tive, talvez a minha mãe não era assim como o senhor descreveu. Eu sei que muitas mães talvez não correspondam a essas histórias dessas 3 mães. Mas muitas mães, elas não tiveram oportunidade de ouvir o que você está ouvindo hoje. Você como mãe, você que vai ser mãe, você pode ter uma história parecida com essa. Essas 3 mães, elas tinham isso em comum. Elas não tinham nomes, mas elas sabiam o que elas queriam. Elas tinham um amor dentro do coração delas por seus filhos. E elas viram milagre, elas viram livramento, elas viram salvação. E a mesma coisa eu quero profetizar sobre você. Amém. E você que é filho nessa noite, que está aqui, reconheça esse valor. Provérbios diz: não despreze. Eu quero que você curve sua cabeça. Talvez em algum momento você tenha até desprezado sua mãe. Você não tenha compreendido o valor que ela tem. Se isso aconteceu com você em algum momento, peça perdão agora ao Senhor. Curva a tua cabeça e diz: Pai, me perdoa. Todas as vezes que eu desprezei o amor, o cuidado, a proteção, os conselhos que ela dava, eu não ouvi, não dei a devida honra, até mesmo desprezei. Me ajude, Senhor. Eu quero ter uma postura diferente com a minha mãe. Eu quero aprender a honrá-la. O Senhor diz a tua palavra: honra a teu pai e a tua mãe. Não é apenas a uma pessoa, são os pais. É o pai, é a mãe. E eu quero ver, Senhor, isso na minha vida a partir de hoje. Talvez se você disser: ah, pastor, eu não tenho mãe. Mas se você tem uma pessoa, que essa pessoa se tornou um referencial de mãe para você, você pode expressar isso para ela. Talvez seja a sua avó, talvez seja a sua tia que te criou, seja uma pessoa próxima a você, ou talvez seja uma mulher mais velha que fez esse papel de mãe na sua vida. Você pode agradecer a ela, você pode, quem sabe, surpreendê-la, pode até deixar de ser pão duro, comprar um presente e presenteá-la. Você pode honrar essa pessoa. Amém? Amém. E você que é mãe, não desista. Levante-se neste amor. Que venha sobre você a unção que está lá em Provérbios, que fala sobre a ursa quando é tirada seus filhos. Ursas, quando são tirados os filhos, essas ursas viram feras. Que você, mãe, que você tenha esse zelo aí no teu coração. Que você seja como uma ursa, que se alguém tentar, você está disposta a defender, a lutar e a chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, é a tua promessa, é a tua palavra, é a tua palavra. Eu quero ver isso acontecendo na minha vida, na minha casa. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor abençoe cada lar, cada família, para o louvor da tua glória. Nós queremos te agradecer, Senhor, por todas as mulheres que o Senhor colocou nos nossos caminhos, todas as mães, as vós, as tias, pessoas que o Senhor colocou com amor maternal, aquelas que adotaram filhos, aquelas que cuidaram de crianças como um amor maternal. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, te louvamos pelo carinho, te louvamos, Senhor, pelo colo, te louvamos, Senhor, pelas lágrimas derramadas, te louvamos, ó Deus, por tudo, por todo este amor que o Senhor colocou no coração dessas mulheres. Te pedimos em nome de Jesus que cada filho aprenda o valor de uma mãe, cada filho aprenda a valorizar, a compreender, Senhor, o valor de uma mãe, para o louvor da tua glória, e que nós possamos, Senhor, ver essas mães se levantando, essas mulheres que não têm renomes, que não têm renome, mas que são verdadeiras heroínas, são mulheres que o Senhor deixou registrado na tua palavra, para servir de exemplo para cada uma.
Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você está com a sua mãe aí do lado, dá um abraço aí na sua mãe. Vamos terminar louvando ao Senhor. Te agradeço, Senhor, pela minha família. Aleluia. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia. Toda a igreja, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os sinais que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Famílias são edificadas por mães, por mulheres sábias que edificam a sua casa. Amém? Vamos declarar mais uma vez. Te agradeço pela minha família e por tua presença. Por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do... Mais uma vez, a minha família. A minha família é bênção. É bênção do Senhor. Ensina a tratar Minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Feche o corredor, dê as mãos. Aleluia. Aleluia, Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Oh Deus, te louvamos, te louvamos. Falando em família, domingo que vem, nossos irmãos vão estar descendo as águas. Quantas pessoas são?
Quantas são? 17? 17 pessoas estarão descendo as águas domingo, 9h30, lá na Chácara Luiz Loyola. E eu gostaria que você participasse dessa festa. Se você pode, vá. É sua família, são seus irmãos que estarão descendo as águas. Domingo, 9h30 da manhã. Não tem escola dominical próximo domingo, que nós estaremos no batismo. Então quem pode, vá celebrar, vá se alegrar com eles. Se você pode, em nome de Jesus. Tá certo? E à noite, eles estarão participando pela primeira vez da ceia do Senhor. Nós teremos a nossa ceia. Feche seus olhos, agradece ao Senhor pela palavra, agradece ao Senhor pelo culto que você prestou a Ele. Comece a agradecer ao Senhor pela semana que inicia. Louve o Senhor, agradeça a Ele por todas as bênçãos sobre tua vida. Nós te agradecemos, ó eterno Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, porque não existe um Deus como o Senhor. Um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. No céu, na terra, no mar, não existe nada, não existe ninguém semelhante ao Senhor. Nós abençoamos o teu povo, declarando, Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê paz. Deus abençoe você da Tudo FM. Deus abençoe você que está nos acompanhando no Instagram. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.